o episódio de hoje tem uma promessa incrível, né, de tratar um problema que resolve, ou algo que resolve o problema de toda a humanidade. Será que a gente vai conseguir entregar esse grande desafio, né? Discutir algo que resolve o problema de toda a humanidade? Então, o problema de toda a humanidade certamente é comunicação. Claro, depois da falta de Jesus, né? No mundo dos negócios e talvez em toda a humanidade, a comunicação, segundo a nossa convidada especialista de hoje, é o que resolve todos os problemas. Então fique com a gente até o final para certificar que nós estamos falando algo que faz não só sentido, mas que de fato pode inclusive ajudar no seu negócio a refletir sobre como ele está se comunicando ou como as pessoas estão percebendo o teu negócio, o teu produto, o teu serviço. Bem-vindos a mais um podcast do Tela. Tela Negócios e Missões, você já sabe, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como o cristão faz negócios com a lente ajustada do Espírito Santo para manifestar o reino nos negócios e através dos negócios. E o podcast é um braço aí da Rede Tela para que a gente possa discutir cosmovisão bíblica acerca da mordomia, como você conduz tudo isso baseado em princípios bíblicos. Vamos nessa? Então, o episódio de hoje tem uma promessa incrível, né, de tratar um problema que resolve, ou algo que resolve o problema de toda a humanidade. Será que a gente vai conseguir entregar esse grande desafio, né? Discutir algo que resolve o problema de toda a humanidade? Então, o problema de toda a humanidade certamente é comunicação. Claro, depois da falta de Jesus, né? No mundo dos negócios e talvez em toda a humanidade, a comunicação, segundo a nossa convidada especialista de hoje, é o que resolve todos os problemas. Então fique com a gente até o final para certificar que nós estamos falando algo que faz não só sentido, mas que de fato pode inclusive ajudar no seu negócio a refletir sobre como ele está se comunicando ou como as pessoas estão percebendo o teu negócio, o teu produto, o teu serviço. Combinado? Fique com a gente então até o final. Então, antes de apresentar a nossa convidada especialista em comunicação, quero gentilmente pedir para que você curta, comente, compartilhe. Você já sabe, né, que os algoritmos adoram isso e ajuda a nós levarmos a história dos nossos convidados, entrevistados, especialistas a muito mais pessoas, empresários, empresárias e ajudando a transformar os negócios. Combinado? Vamos nessa? Então, bem-vinda, Lilian Vieira. Obrigada, Edu. É um prazer estar aqui, um privilégio poder ouvir o que vocês têm vivido já aqui enquanto Rede Tela, ver a glória de Deus, a manifestação de Deus nos negócios e participar. Eu tenho certeza que a gente vai contribuir um ao outro. Eu vou contar bastante coisa à medida que você for dirigindo a conversa, mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito também. Muito obrigada. Muito bom. Então, temos uma tarefa aqui, Sim, né? Importante, né? Então, fique com a gente até o final para ver se a gente vai entregar o resultado, né? O tema principal é comunicação, né? Mas antes de entrar no tema, Lilian, deixa eu dar as devidas credenciais aqui, porque isso talvez seja mais importante da sua história, né? Sim. Você vai contar. A Lilian é especialista em comunicação, ela é fundadora da Escola de Protagonismo e a parte mais importante, que ela é casada com o Ricardo, Isso. né? Mãe da Maria Eduarda, do Bruno e do Leonardo. São Leonardo, 3. né? Então, depois compartilha com os filhos o episódio, Sim. né? Para eles também serem abençoados. Você sabe, Lilian, que nós temos discipulado, literalmente isso, os nossos filhos com essa visão de empreendedorismo. Sim. Né?
E na Rede Tela, um dos braços, um dos pilares da Rede Tela é dizer para o jovem, seja um empreendedor. Porque o empreendedor, e aí já falando de comunicação, emendando comunicação, né, ele tem, normalmente, ele tem um local de fala diferenciado, né? Posicionamento, quer seja por tamanho da empresa, ou recursos diversos, né, como influência, como recurso financeiro. E isso importa porque se a gente entender, né, dentro de um conceito calibrado, como disse inicialmente, de mordomia, o empresário ele pode e fará, e tem feito, né, aqueles que entendem o seu chamado, um estrago no inferno. Né? Sim, com certeza. E abençoado muito a Igreja de Jesus Cristo no mundo. Né? Porque quando a gente, só para citar aqui um exemplo, quando a gente pensa na reforma, né, então você tem ali dois marcos, né? O principal naturalmente é a vinda de Jesus, depois você tem a reforma ali, Martinho Lutero. Né? O evangelho, então a reforma, o protestantismo, ele foi propagado, não sei se você sabe disso, a partir de empresários. Então ele só chegou ao resto do mundo porque empresários bancaram esta comunicação. Sim, né? A disseminação da mensagem. Exatamente. E quando você pensa, por exemplo, também lá na época de Jesus, dos apóstolos, portanto, havia uma tecnologia em Roma que era expansionista, né? Abertura de estradas. E por que abriu muitas estradas? Que lá não tinha, talvez fosse a internet da época deles. Né? A internet da época deles era uma estrada ali, aberta no meio entre as cidades. Né? E aquelas estradas permitiram que o evangelho chegasse a outras cidades. Né? De novo, sobre como se comunica. Então, vamos entrar aqui nesse tema, mas para entender um pouquinho, né? Como é que você chegou, né, a ser especialista em comunicação. Por que você fez isso como negócio? Queria entender um pouquinho os teus, eu chamo de pequenos começos, né? Como é que era a Lilian adolescente? O que se você identifica alguma coisa na sua adolescência que tem a ver com o que você faz hoje? Tenho, é o meio em que eu cresci, né? Eu morava numa cidade do interior, nós tínhamos ali todo um ambiente que fomentava essa questão de comunicação, de teatro, das artes em si. Eu sempre gostei disso e participava de todos os movimentos, né? Sempre tive liberdade ali com relação à família, sempre tive apoio e fui, então, estimulada a algo que já era muito natural. Eu gostava disso. Participava de todos os festivais, fiz teatro amador durante toda a adolescência. Então você queria ser atriz, é isso? Isso. Aí quando chegou na fase da faculdade, de pensar em graduação, eu sempre pensei, eu queria fazer artes cênicas. Mas eu morava no interior, tinha que me deslocar para São Paulo, que todo mundo queria fazer o ECA. Todo mundo queria fazer essa escola, a USP, a graduação. Mas ali na minha realidade, os meus pais, né, a minha mãe principalmente, dirigiu ali para aquele momento, para aquelas clássicas graduações, tanto que eu me formei em Direito. Sou muito feliz, amo a ciência do Direito, eu gosto de ensinar também, então eu gosto da ciência do Direito, acredito que a carreira acadêmica no Direito também teria me feito realizada, me feito feliz. E eu gostava muito, até por conta dos filmes americanos, a gente consumia muito essas coisas, né? Os tribunais americanos, o júri americano é um teatro. É verdade. Então eu adorava. Claro que na academia eu fui entender o que era a realidade do sistema do Brasil. Mas enquanto ali inspiração, que é o que você falou, tudo isso já tocava algo que sempre teve dentro de mim. E ao longo da carreira a gente pode fazer as transições, né? Tive o privilégio de fazer as transições e hoje estou aqui. Mas eu acredito muito que foi o ambiente, hoje analisando, foi as possibilidades, os acessos, né? Eu estava num lugar onde se fomentava muito isso. Perfeito, e as artes têm um papel incrível de comunicar, né? As artes também, acho que a gente pode colocar aí dentro, puxando a sardinha para o tema do podcast, né? As artes, elas comunicam, né? Muitas coisas, a cultura, comunicam a emoção do artista, né? Comunicam, às vezes, mensagens subliminares, né? Eu me lembro agora de um exemplo não talvez bom,
né? Mas eu não sei se você sabia, por exemplo, o Hitler utilizou o cinema para construir o Terceiro Reich. Você sabia disso ou não? Ele pegava enfim, os generais dele lá e colocava numa sala de cinema. Tem um filme, inclusive, que eu acho que chama Valquírias, do Tom Cruise, que mostra um pouco disso. Operação Valquíria, se eu não me engano. Sim. E ali ele colocava no cinema, eles passavam dias, né, recebendo aquela comunicação do pensamento do Hitler. Então você vê como as artes têm um papel importante, né? Hoje também, né? Então você tem aí posso dizer assim, de alguma forma, uma degradação da moral da família média brasileira, porque você tem uma determinada emissora, né, que construiu intencionalmente ao longo da história do Brasil, né, pelo menos o Brasil mais recente, conceitos que são totalmente contrários à família. E hoje as pessoas acham que isso é normal, né? Que é absolutamente do dia a dia e está tudo bem. É o natural, é a forma de que você imprime a cultura para uma massa, né? Você repete muito aquilo, fala muito aquilo, e não só repete e fala, mas traz a comunicação daquilo que se quer imprimir como cultura de formas diferentes. Então vem pela música, pelas novelas, pelos filmes, pelos programas, né? Tudo. Então agora você fica as redes sociais, né? as redes sociais, então você fica reiterando aquilo. Vai transformar mesmo, a mensagem vai chegar. Verdade. E quando é que você chegou à conclusão que você queria ser uma especialista em comunicação? Fazer disso um negócio, um business mesmo? Eu, quando identifiquei uma demanda, né? Tinha uma demanda ali, eu já fazia algumas coisas de forma voluntária, porque era um prazer que eu tinha de trabalhar na área, então já fazia uma questão de forma voluntária. E aí eu sempre gostei de estudar. E mesmo nesse lugar voluntário, eu fui me especializar, tirei DRT de apresentador de TV, fui buscar radialista, eu sempre amei estudar. Não paro até hoje. Então E aí, à medida em que as demandas foram chegando, tem uma oportunidade aqui. E aí eu vou aliar aquilo que eu sempre gostei. Claro que eu sou grata a Deus e a estrutura que eu tenho em casa hoje, que eu pude fazer isso de forma tranquila. Começar do zero, de novo, algo no qual eu gostava muito. E eu via nas pequenas aplicações que nós fazíamos ali, resultado na vida das pessoas. Então, isso foi despertando. E aí me fez traçar aí os caminhos que a gente chegou hoje na escola de protagonismo. E aí é interessante também observar que tem a ver com um servir, né? Sim. Porque quando a gente serve o outro, né, com imagina aí pela sua descrição, o ponto de chegada é transformação do outro, né? Que o evangelho é isso, né? Quando a gente pensa no Evangelho, a base do Evangelho é transformar as pessoas, né, e o futuro delas, e de alguma forma, estou entendendo que você viu na comunicação este viés de transformação, é isso mesmo? Eu falo hoje, eu levei um pouco de tempo para entender tudo isso, né, porque algumas coisas, como eu falei, vieram de forma intuitiva primeiro, e aí foram sendo nomeadas à medida em que eu ia caminhando, por líderes, por professores, né? Por pastores. As pessoas de fora começavam a observar algo... E nomeavam isso, davam nome para aquilo que de forma intuitiva eu já fazia e não sabia. Você ficou, de alguma forma, surpreendido? Falou assim, puxa, será que não é? Rolou uma crise de identidade, vou fazer isso, será que é isso mesmo? Será que eu tenho esse chamado? Porque a gente fala bastante aqui... que o empresário tem que entender que empreender também é um chamado, não é verdade? Sim, com certeza. O empreender, onde ele está atuando como empreendedor, é o campo missionário dele. Sim, perfeito. E ele vai exercer o chamado, é o púlpito, que nós, antigamente, a igreja falava, os 5 dons ministeriais, só os dons lá dentro da igreja, eclesiásticos. A gente já sabe a teoria das 7 montanhas, né? Teoria das esferas da sociedade. Então, nós somos o que somos, na verdade, somos missionários disfarçados daquilo que fazemos. Eu não me vi em nenhum momento, parando agora aqui que você me faz a pergunta, eu não me vi em nenhum momento com dúvida. Na verdade, eu
eu sempre achei uma oportunidade incrível. É isso que você falou de ver a transformação. Eu sempre via e vejo hoje, e é aquilo que eu estava dizendo, nomeando hoje, com a ajuda de meus líderes, né, a vida com Deus e entendendo um pouco mais, que o que nós precisamos é de pessoas que nos vejam como Deus nos vê, que nos ensinem a nos ver como Ele nos vê. Então, o meu trabalho na comunicação, eu via que era isso. E é uma alegria muito grande quando eu vejo alguém vencendo as barreiras, timidez, vergonha, entendendo, buscando clareza, né? entendendo o que é uma fala intencional, uma fala mais clara, posicionando em quem ela é. Porque eu acho que hoje eu sou um pouco meio essa questão de oratória. Porque as pessoas querem o quê? O que eu faço com os gestos? O que eu faço com a mão? Né? Como é que eu me posiciono no palco? Primeiro a gente vai trabalhar a questão interna. Quem é você? Porque daí, essas coisas mais ajustadas, é só você abrir a boca. Porque senão também fica robotizado, né? Inclusive hoje tem uma corrente aí, não sei se você chegou a ver, mas na internet hoje tem uma corrente falando exatamente dessa desconstrução, né, de algo formal. A rede social veio fazer isso. Ela desconstruiu completamente, mas tem uma linha aí que está indo para um extremo de tipo... também fala do jeito que você quiser, né, com a roupa que você quiser, e aí também óbvio que existe um código mínimo mas até essa fale o que você quiser, visto o que você quiser, ela tem uma estratégia por trás. Né? Tem uma estratégia por trás. Nós vimos aí recentemente uma famosa aí, foi fazer um depoimento e usou estrategicamente uma postura mais sem posicionamento nenhum, relaxada, tranquila. Mas era estratégico. Era intencional. É estratégico. Dependendo do alcance, da influência dessa pessoa, né? Sim, óbvio, sim. porque não é qualquer um que tem alguém que está estudando a questão estratégica da comunicação dela, da pessoa. Mas a rede social fez isso. Eu pegava muito nos treinamentos, tinha muitas pessoas no treinamento com medo e receio de falar, justamente porque tem a ideia de parecer perfeito. E eu sempre dizia para ela, você não está na bancada de um jornal. Exatamente. Na verdade, o que comunica e conecta o outro ser humano é a tua vulnerabilidade, é aquilo que você está... eu tô conversando com você e não é 100% redondinho. Eu paro, eu relembro algo, é ao vivo. Vivo. É sobre isso, né? Acho que vivemos num mundo que busca cada vez mais a autenticidade. Exatamente. E de alguma forma isso tem a ver com a Bíblia, né? Porque a Bíblia e o Evangelho, ele valoriza a verdade, né? E a peculiaridade de cada um. É incrível, né? Que você tem uma mensagem tão transformadora, universal, mas que no final ela quer que você seja individualmente transformado dentro da sua característica, né? Sabe que hoje de manhã estava vendo umas notícias, né? E estava dando a informação da saída do William Bonner da bancada. Do telejornal lá, né? Você comentando aí, eu lembrei. E eu tenho o hábito de abrir ali o noticiário no café da manhã, porque isso acaba criando uma conexão com os meus filhos adolescentes e também dá uma ideia de mundo para eles, do que está acontecendo, né? Amplia aí a visão deles, né? E é um bom exemplo, né? Essa questão dessa emissora, porque ela ela chama até de padrão de qualidade, no sentido de que eles são tão robotizados que fica difícil acreditar que aquilo é verdade, né? Mas tem uma boa parte da população, geralmente, né, com menos escolaridade, que elas são muito mais, ou os mais antigos, talvez os mais velhos, né? Eles são muito impactados por aquilo. Eu me lembro que o meu pai, quando eu era pequeno ainda, né? Me lembro que eu deveria ter uns 7, 8 anos, talvez ali 9 anos, mas meu pai falava assim, olha, hora do Jornal Nacional, para tudo. Silêncio. Aquilo hoje é impensável, né? Mas aí no final a minha filha perguntou para minha esposa, falou assim, por que ele está saindo, né? E a gente vai lembrar do Cid Moreira, que saiu de lá porque já não tinha mais condição, e o outro, Sérgio Chapelin também, né? Tinha chegado num limite de idade que era praticamente impossível, né? E a minha esposa disse o seguinte,
eles não têm uma vida, eles têm que falar aquilo que disseram para eles falarem, né? E no caso específico aí do apresentador, ele foi muito assediado negativamente por conta de posicionamento da emissora, que ele tinha ali a obrigação de reproduzir o viés político, né? E tudo mais. Então, voltando aqui ao nosso tema, a naturalidade, ser você, eu acho que isso tem um grande valor, não é? E ainda mais para as últimas... Comunica mais, né? Ainda mais agora nessas gerações mais recentes. A Vogue Business fez um estudo recente e ela disse que, inclusive, as marcas estão percebendo isso e elas estão aderindo à comunicação muito mais verdadeira e original. Estão falando de atrasos de entrega, estão usando personagens de pele real, pessoas reais, porque é isso que conecta. Um marketing fake, aquela mentira, aquela coisa construída, não está mais conectando, principalmente com essa geração. Mas é porque vem da internet. O YouTube. O YouTube foi criado originalmente para ser uma plataforma onde se conectava e é só transmissão de receitas. O pessoal começou a usar para outra coisa e hoje é um canal de televisão. A TV teve medo. É maior até do que a própria TV. A TV teve medo lá anos atrás do que estava acontecendo. E os vídeos que mais viralizavam no começo eram os de backstage. O que caía o telefone, essa coisa real, não mais a montada. E aí eu fiz um paralelo disso em uma das aulas e trouxe, se as próprias marcas estão vendo isso, e a tua comunicação, a tua originalidade? Salmo 51 fala que Deus gosta da verdade no íntimo, aquela que é até feia. É verdade. Aquela que ainda está sendo trabalhada pela operação do Espírito Santo. Então, nós precisamos entregar. Agora, em algumas razões, questões internas, traumas, dores, nós temos feridas. E como que eu vou ter coragem de me apresentar para o Edu, para você, de forma verdadeira e íntegra, se eu tenho medo da rejeição? Se eu não tenho consciência do verdadeiro amor que lança fora o medo? E aí eu me escondo através de um personagem, eu vou me comparar com outras pessoas, eu vou querer fazer igual. A minha originalidade vai para longe. Sem contar as vozes dos sabotadores, né? Sim. Que todo mundo tem, né? Precisa identificar, mas a gente já fala um pouquinho sobre identidade, né? Que é parte do tema aí. Deixa eu só voltar aqui a provocação que eu fiz no início, né? Então, olhando aqui para a câmera, você que está nos assistindo aí, eu de verdade acredito e vou repassar, né, para a Lilian esta pergunta, né? Mas eu acredito de verdade que se a gente tivesse que reduzir a uma palavra, a um fato, o problema da humanidade chama-se comunicação. Né? Porque quando você pensa em política, o que não é uma boa comunicação para resolver problemas, né, entre interesses, etc. Então, você tem aí hoje, por exemplo, um fato global que você vê que não existe uma comunicação mínima necessária, né? Até internamente aqui, quando a gente pensa no nosso país. Então, quando você pensa, por exemplo, num casamento, né? É impossível pensar que um casamento bem-sucedido tem uma má comunicação. Acho que não deve existir, né, Lília? Não. Quando você pensa, por exemplo, e aí adentrando aqui, né, para dar contribuição para você, empresária que está nos prestigiando com a sua audiência, né? Uma empresa, ela precisa ser boa na comunicação, independente do tamanho, né? Vamos pensar num carrinho de cachorro-quente. Exatamente. Né? É uma empresa, um salão de cabeleireiro onde só tem a profissional de manicure ou numa empresa multinacional, né? A comunicação, ela é parte ou um dos pilares, e se não é, talvez esteja aí o problema, né? Até te convido você refletir, quero que você comente também, Lilian. Né? Então, a empresa, ela precisa comunicar uma série de coisas, né? Valores, produtos, né? Quando a gente pensa em marketing, né? O pessoal de marketing não brigue comigo, não mande mensagens agressivas, por gentileza, né? Mas o marketing reduz-se à comunicação, como ele comunica aquilo que a empresa quer divulgar. Quando a gente pensa em vendas, né? Muita gente fala, o coração da empresa é vendas, é verdade, porque se não vender, não existe empresa. Mas se não tiver uma boa comunicação, essa venda não acontece, né? Tem um amigo que tem uma imersão para empresários, ele tem uma frase muito boa, Lilian. Ele diz o seguinte, que produto bom não vende. Né? Muito bom, faz sentido. Produto ruim vende mais se comunicado melhor.
Qual que é a sua opinião? Faz sentido isso que eu falei? O problema da humanidade é a comunicação? Sim, muitas guerras teriam sido evitadas se tivessem sentado e estabelecido, talvez conversas difíceis, mas estabelecido ali uma comunicação, uma conversa de fato. E o que é uma conversa, né? A gente pode entrar nisso mais à frente. Mas, e principalmente a comunicação comigo mesma. Vamos falar dessa questão também do empresário, então. Nós temos ali um clássico hoje da literatura técnica, que é o Simon Sinek, que ele fala do comércio pelo porquê. Ele é genial, Por que né? que nós fazemos o que fazemos? Então, eu primeiro preciso entender o porquê. Por que que eu faço o que eu faço? E aí, então, aquilo ajustado internamente, fundamentado, fazendo sentido, com propósito, com a minha realidade, então eu tenho possibilidade de comunicar melhor. E aí eu motivo a equipe, eu ensino a equipe a só multiplicar aquilo, que é o que eu digo. Não é nem, é o que você falou do produto ruim Sim. e do produto bom. Né? Nós não queremos compradores, queremos fãs. Né? Queremos até, como é que ele fala no livro? Protetores da marca. Né? Anjos guardiões da marca. Vai falar mal de alguma marca específica aí, Harley Davidson. Apple. Os caras que amam a Apple, a Apple eles quase pagam uma o que entidade, for. né? Exatamente. Por quê? Porque se ele não faz computadores, ele faz outra coisa. Ele começa pelo porquê que aquilo existe. Então, você sabe por que você existe enquanto empresa? Enquanto atuando como empresário? Fazendo o que você faz, o porquê que você faz. E aí, de novo, atrelado àquilo que se conversa aqui no podcast da Rede Tela. Teu propósito está mesmo estabelecido ali ou, de fato, a gente só está fazendo no automático a atividade econômica que, como empresário, a gente está fazendo. Então, de novo, em 2023, a gente parou ali a escola de protagonismo. Eu estava muito incomodada com isso. Eu fui buscar entender um pouquinho o que estava travando ali a própria comunicação, o que eu queria comunicar. E eu descobri que era o fato da gente começar a trabalhar a comunicação por um lugar errado. É a gerência emocional primeiro. É aqui dentro primeiro. Ou seja, você estava partindo do externo, mas você percebeu que existia uma questão ainda interna, porque tem tudo a ver com o propósito também, né? Exatamente. Se você não olha para dentro, não só sob o aspecto da lente da autenticidade, você tem dificuldade de entender o propósito, né? E está errado se disser que o propósito é ganhar dinheiro, né? A base do negócio é ser lucrativo. Senão não faz sentido, né? Mesmo ainda que seja uma ONG, ela tem que ser lucrativa, né? Senão não para de pé. Exatamente. Senão é puro assistencialismo ou manobra de desvio, mas ela tem que ser lucrativa para manter de pé e aumentar a exposição. Mas você pode fazer outras tantas coisas que te dá dinheiro, ou mais ou menos, né? Um recurso para você viver. Eu costumo dizer que você não precisa viajar para a Disney para ser feliz. Né? Você pode ter felicidade, que é um outro tema, Sim. naturalmente, mas então não tem a ver com dinheiro. Então, né, às vezes eu faço essa pergunta, né? Por que você, quando tem a oportunidade de aconselhar algum empresário, por que você faz fez o que faz? isso? Por que você escolheu esse negócio? Não, porque o meu cunhado falou que estava dando dinheiro, né? Então, começou mal a resposta. Mas comenta a sua percepção aí. Tem uma frase que ficou famosa, inclusive, sobre isso, né? Que é, não escolha... Como que é? Escolha o que você ama, porque você nunca vai precisar trabalhar na vida. É isso aí. E aí é uma mentira isso também atrás. Porque mesmo o que você ama vai implicar num esforço, vai implicar numa constância, né? Em resistir às oposições e resistências, principalmente se esse seu negócio tem um propósito santo envolvido nisso. Verdade. Óbvio que nós vamos enfrentar a oposição e resistência. E faz parte do processo de crescimento, de fé, sobretudo do cristão. Mar calmo não faz bom marinheiro, né? É verdade, já ouvimos isso. Tudo bem que tem como, dia né? que a gente não quer ser marinheiro, né? Você fala assim, eu não pedi para ser marinheiro. Mas não tem outro caminho. Empreender é desafio. Exatamente. Né? Se você não quer desafio na vida, seja CLT. Vai ter outras demandas. E vai ter desafio lá também. Vai mas ter assim, outras necessidades aqui lá também. você tem uma carga talvez emocional, né? O outro você não tá bom, aqui você vai para outro emprego. Sim. A empresa não é tão simples assim. Você tem funcionários, tem posicionamento de mercado, tem uma série de outras coisas, né? Mas, voltando ao ponto da comunicação aqui, você concorda que parte do problema das empresas
se não a comunicação de forma institucional, né, talvez ser um pouco mais específico, você acha que quando o dono tem problema de comunicação, muito provavelmente esse é o problema da empresa, refletir. que ele acha às vezes que é de vendas, que ele acha que é com as pessoas. Eu já ouvi isso, viu, Lili? E não é raro. Com certeza. As pessoas falam assim, meu problema são os funcionários. Né? Mas como é que você cuida Gerir deles? pessoas, né? Exato. Pessoas, o ser humano é difícil, é complicado, é desafiador mesmo. Trabalhar e gerir as relações interpessoais, até porque é um lugar onde nós somos desafiados também, avançamos também, inclusive manifestar o caráter de Cristo nessas relações. Mas eu acredito absolutamente que é isso. Eu não vou comunicar para você se eu não souber internamente ainda essas estruturas aqui dentro. O que eu quero? O que eu falo? Por que isso é assim? E por que não é de outra forma? Ainda mais hoje que a gente tem inúmeras formas de fazer o que a gente faz. Eu posso vender só em... Vamos pensar em venda. Eu posso vender só em e-commerce, eu posso ter loja física, eu posso ter só um site, eu posso ter várias opções. Mas por que eu optei por cada uma delas? Então, primeiro precisa estar claro para mim. É muito filosófico isso. Você não está pensando na hora de pagar a conta. Tá. Eu lembro de uma vez, atuei numa organização não governamental e ela fazia entregar sopa nas praças para os vulneráveis, né? As situações de rua. E nós estávamos elaborando um projeto para essa organização otimizar, porque eles tinham recursos limitados. É aquilo que você falou, preciso ser lucrativo para poder alcançar. Se eu alcanço 50, como é que eu posso alcançar 70 e com qualidade? E a gente estava ali elaborando isso. E o dono da ideia, aquele que vem com a dor, aquele que nasceu, ele não quer saber disso, ele não quer parar, botar no papel, refletir. Ele quer sopa entregue na praça. É o visionário, né? O nosso maior desafio não era fazer o projeto, era sentar com ele e dizer, vamos só pensar um pouquinho primeiro? Vamos planejar e ver como estruturar, comunicar isso, onde eu vou buscar, quem é o público que eu vou falar. Porque a principal função de quem quer comunicar alguma coisa é com quem que eu quero me comunicar. Perfeito, para quem eu quero falar. E isso eu preciso parar e pensar. Eu não posso sair atropelando, fazendo as coisas, até mesmo uma ação lícita e linda. Que é atender a necessidade básica de alimentação para os vulneráveis. Tem um caso recente, inclusive, que eu perguntei para o empresário, pediu um almoço, um café comigo e tal, né? E a pergunta mais importante ali da conversa, eu falei assim, mas o seu produto é para quem? Eu não consegui entender até agora. Não, como para quem? Para todo mundo que quiser comprar. Eu falei, não, irmão, não funciona assim. Não vai vender assim. para ninguém. Né? Você tem que ter direcionar as pessoas, né? 30 a mais, 40 a mais, tem um poder aquisitivo, posicionamento de preço, produto, valor, qualidade, característica. Não dá, você precisa voltar lá para o teu computador, para o teu sócio e definir uma persona, né? E eu confesso que quando eu comecei a ver essas demandas, assim, e fui desenhar o meu mínimo produto viável lá no comecinho, eu lembro que eu encontrei uma mentora e ela falou para mim, para quem que precisa do seu produto? Aí, ligada à frase que você abriu o podcast hoje, de que é o problema que resolve a humanidade, eu respondi claramente para ela. Todo mundo. Você mundo. Também, você foi uma dessas. É lógico, né? Porque não é verdade? Você disse que verdade. Comunicação resolve o problema da humanidade. Isso. Mas eu tive que centrar e dizer quem é que eu quero atuar. Quem é que eu vou entender a demanda e a necessidade para poder falar. Quem é a linguagem que vai me ouvir. Isso. Então, sim, você precisa parar e pensar e entender que isso vai te dar muita ferramenta para comunicar internamente com o teu público lá fora. E eu vou dizer, eu ouso dizer, pelo que eu já vi de resultado, não precisa fazer muita coisa. São mínimos ajustes, às vezes. Às vezes, sim. Você não precisa fazer grandes coisas. Você só precisa parar um pouquinho. Porque, às vezes, a gente fala, não, vou parar, vou ter que ver isso. Não, eu tenho que elaborar isso, clareza, ou tem que contratar um profissional para isso, não, e às vezes não tem dinheiro. É muita coisa. Não, às vezes são pequenos ajustes. E uma pergunta, às vezes, num encontro, numa mentoria simples, assim, uma reunião. Te dá uma clareza. Café da tarde, da manhã, enfim. Um norte, e você ajusta as coisas.
Porque é natural. Nós, seres humanos, nascemos para isso, para relação por meio da comunicação. A primeira coisa que a gente fez quando nasceu, chorou. É isso aí. E é uma forma de se comunicar. É. Foi para dizer, estava tão quentinho aqui dentro, não quero enfrentar esse mundo. Foi para já dizer aquilo que nós não concordávamos, Sim, né? Que era ter saído comunicar daquele o nosso desconforto. desconforto. Mas são ajustes. Sim. Mas sim. Eu acredito que se não o principal, muito importante da gente estabelecer. Muito bom, deixa eu só fazer um gancho aqui. Sim. E olhar aqui para a lente da verdade, aqui, ó, essa câmera, né? Então, se você é um desses empresário ou empresária que diz que o teu produto ou o teu serviço é para todas as pessoas, então vamos separar aqui, né, Lília? Se você está sendo bem sucedido, tá tudo certo, né? Agora, se você está enfrentando dificuldades e problemas, para pensar se talvez ajustar, né, um pequeno ajuste aqui, para ser um pouco prático até, né, para entregar aqui uma provocação para você pôr em prática amanhã. Isso, né? Exatamente. Um pequeno ajuste, faz um recorte, ok, né, é para todo mundo, beleza, o meu produto é para todo mundo. Primeiro que eu acho que isso talvez não seja, porque você tem preço, o preço está ligado a percepção de valor, né? Então você tem um serviço, uma palestra, por exemplo, só para citar aqui um exemplo, né? Mercado de palestras, né? A depender do valor a pessoa não vai, porque acha que não, né? Tem palestra que dá de graça, a pessoa fala, eu não vou, não cobra nada, aí vai lá, né? Que aí inclusive está na moda, não vou entrar, não é nosso tema aqui, né? Cobra R$40 mil uma imersão, né? E a pessoa ancora psicologicamente, né? Ao valor, ao conteúdo de qualidade. Então, isso só para reforçar aqui para você pensar, né, e fazer esse pequeno ajuste. Se você está tendo dificuldade de comunicar o teu produto ou o teu serviço, então faz essa experiência, nicha o teu produto, o teu serviço a um pedaço da audiência, porque vai ser, inclusive, muito mais fácil a comunicação. Né? Se você está na rede social, ajuda, né, a construir o copyright, o que você vai dizer. Se você não está na rede social, tem que estar, né? Vivemos uma época de CEO influenciador, então o dono da empresa vai para frente, usa a inteligência artificial, tem muita ferramenta para isso, mas por fim, só para fechar o parênteses, né, você está com dificuldade de comunicar e tem pouco orçamento, nicha. Eu vou vender para 30 a 50. Né? Começa a pensar, como é que quem desse todo mundo percebe mais valor do que você faz, né? É homem, é mulher, né? É um produto ou um serviço que depende de uma compra que envolve uma questão emocional, ainda que seja de necessidade, né? Então, qual é o gatilho que eu vou utilizar para isso? E para utilizar esse gatilho de conexão, você precisa falar a língua da pessoa, minimamente. Então, né, fica aí a provocação para você, né, Lília, como uma contribuição. Não dá para dizer que o meu produto, o meu serviço é para o mundo inteiro, porque é gente demais. Por melhor que ele seja, mais de 8 bilhões, né, você não vai conseguir entregar, não vai conseguir atender a necessidade. Não é real. E se eu puder contribuir com isso, dessa reflexão, depois de fazer esse recorte, ouça quem é esse recorte. Busque entender o que é que eles pensam, o que é que eles desejam, onde eles investem a energia deles pensando, a preocupação. Então, se você já tem um núcleo de clientes, faça ali uma pesquisa, conversa com eles, fala de uma reformulação, conta um desejo de ainda aprimorar mais ainda a entrega do produto ou do serviço, mas conversa com essas pessoas, chama para que eles participem disso. O ouro está ali. Sim, é o teu público. É verdade, então chama e ouve, porque é uma das maiores qualidades de um bom comunicador. A maior qualidade de um bom comunicador, eu vou colocar como a maior, é ser um bom ouvinte. Pegando esse gancho de bom comunicador, você concorda com a ideia de que Jesus tenha sido o maior comunicador da história? Com certeza, até justamente por isso.
Saber ouvir. Porque ele perguntava, ele ouvia, ele estava interessado. Verdade. Ele era presente. Se a minha comunicação tem a intenção de atender você, de vender algo para você, aqui no caso, né, que a gente está falando para empreendedores, se tem de servir você de alguma forma, não adianta eu vir com arroz para você se a sua necessidade é feijão. Sim. Então, a primeira coisa que a gente vê, né, da história e do comportamento dele, ele estava atento às necessidades do outro, chegava a fazer perguntas. Isso é poderoso demais. Porque eu extraio do outro. É exatamente isso que a gente falou agora. Eu Perfeito. sei o que você quer. Né? Vamos trazer isso para o relacionamento conjugal. Esse livro ficou famoso, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Muito bom. Muito bom, inclusive. E ele relata em alguns capítulos ali histórias de que, por exemplo, o marido vinha e presenteava a mulher com um anel de brilhantes. Sim. E ela Caríssimo, se queixava, né? caríssimo. E ela se queixou Sim. que ele nunca levou o lixo para fora. Enquanto ele operava na linguagem de dar presentes, comunicação, ela necessitava, tinha um vazio dentro dela em atos de serviço. Sim. E ainda ele brinca, ele fala, nunca pensei que dizer eu te amo custaria tão pouco. Ah, Que era levar o lixo boa. para fora. É verdade. Então, não parou para ouvir, não parou para ver. Porque a linguagem do amor, né, de novo, ainda nessa tônica de casal, eu falo a minha linguagem principal. A minha, por exemplo, é para palavras de afirmação. Eu estou constantemente afirmando as pessoas positivamente. Sim. Se eu estou prestando atenção à linguagem do meu marido, que é toque, que é atos de serviço, eu sei ler o outro. Agora, eu não estou prestando atenção no outro. Eu só estou falando a minha. Falando. Eu não estou prestando atenção. Jesus prestava atenção. Jesus estava ali para o outro. O quanto estamos para o outro com quem queremos estabelecer uma comunicação. E o que você está dizendo é tão poderoso que eu tive a oportunidade de também aconselhar casais num período da minha história com a minha esposa, né? E você contando me lembra exatamente da cena do casal que queria se separar e estava buscando ali uma última aconselhamento. Sim. O pastor tinha direcionado para que a gente pudesse ajudar e tal. E a pergunta básica é, por que você quer se separar? Né? Ah, porque não me ama, né? Porque eu não me sinto amada, não sei o quê. E o outro fala assim, nossa, mas como assim, né? Eu te dou presente, não falta nada para você, não sei o quê. E é sobre isso, né? Um estava falando grego e o outro, nesse aspecto da comunicação, e o outro estava falando, sei lá, hebraico. Né? E aí a gente naturalmente referenciou as 5 linguagens do amor. Sim. Pegamos ali, lemos, né, um trecho, explicamos para eles dois e no final foi tão poderoso que uma conversa de 1h30 restaurou um casamento que estava por um fio, por uma compreensão simples de que no final ela falou assim, eu entendi, se é uma forma dele me amar, então ele sempre me amou. Exatamente. Eu que não entendi, né, essa informação. Isso. E voltando à questão de Jesus, né, que também está ligado à comunicação, um bom comunicador, ele é um visionário, ele consegue criar esta visão e ainda amarrando com a questão do empresariado, nós como empresários precisamos pensar em legado. Sim. Né? Porque a empresa ela não nasce, de novo, para só satisfazer as minhas necessidades financeiras ou o meu padrão de vida. Né? Quando a gente pensa em legado, sobretudo do ponto de vista da mordomia, que é a empresa, o negócio, em qual estou gestor hoje, foi algo que Deus me confiou. Servir o reino. E ser bem-sucedido, eu aprendi, Lilian, ser bem-sucedido é fazer o meu melhor para que aquele que venha depois de mim, né, me faça bem-sucedido. Então, o que sucedeu foi melhor do que eu. Bem-sucedido, exatamente. Não é verdade? Muito não é interessante bom. Pensar nisso? Né? E quando a gente pensa em Jesus de novo, como uma referência de comunicação, inquestionável, né? Porque a comunicação, a boa nova que ele trouxe,
permeia gerações por gerações, transforma vidas, constrói legado, e a gente sente um prazer tão grande, né, de reproduzir isso, ainda que com as nossas limitações, imperfeições, pecados, mas o que ele fez é tão poderoso, não só porque ele é Deus, mas do ponto de vista aqui da comunicação, as palavras dele são inquestionáveis em qualquer cultura, em Sim. qualquer, até religião. Né? Não tem uma religião que conteste Jesus. Exatamente. Não é incrível isso? Como o maior líder de todos os tempos. Agora você tem, sei lá, não quero talvez nem citar, seja devido a alguma religião, mas todas elas têm oposição, porque isso, porque aquilo. Mas quando se trata de Jesus, ele é unânime. Né? Até no islamismo, que tem aí uma questão da origem lá, né, do Abraão, não é isso? Até o islamismo considera ele o cara, um profeta incrível, sim, que nunca houve outro igual. Então, o poder, né, das palavras, né, e outro de posicionamento. aspecto da comunicação de Jesus que a gente pode trazer aqui à mesa é o seguinte, como você falou do visionário, do que vê além. Ele sabia onde ele queria chegar. Além do que eu vendo, eu sei o que eu quero com isso. Então, ele sabia onde ele queria chegar. Então, ele fazia as perguntas e conduzia o interlocutor para aquilo que ele queria. E é óbvio, né? Isso a gente pode... a questão da manipulação e a questão do convencimento, a questão da condução. E aí é a bondade do teu coração, é a raiz do seu coração, sim, né? Mas ele fazia isso também, ele conduzia as pessoas para aquilo que ele queria de resposta, que ele queria promover na vida delas. Então, a comunicação estratégica, que, de novo, não é emocional, não é reativa. Quando você vai conversar com alguém e você não está reativo, você está estratégico, não acionando o límbico, mas o córtex, a razão. Sim. A estratégia, eu quero algo de você. Então, que tipo de pergunta eu vou fazer? Como é que eu vou abordar isso? A gente fez isso lá no encontro do Delas, inclusive com a Andréia, a gente fez ali um exercício prático. Como eu quero, por exemplo, numa reunião de networking, que alguém venha e me pergunte o que eu faço? Como é que eu provoco? Qual a primeira possível pergunta? Porque é óbvio, tratando-se também de ser humano, não dá para ser 2 mais 2, 4. Sim. São pessoas, né? Dependendo do dia, como ela está. A gente fala que um treinamento bom de comunicação, você se ajustar um pouco melhor nessa comunicação, te garante 30% de melhoria de resultado. Isso já é um número considerável. Uau, 30%. Mas 100% né? é só Jesus. Porque além de tudo, tem ali, ele tinha a unção para... o Espírito Santo, né, nos ajudando em todas as nossas necessidades. Né? Eu tenho isso de buscar estrategicamente o que eu quero de resultado. Ele era o mestre. Todo mundo entregava para ele, até os demônios. Entregavam para ele o que ele queria. É isso aí. Então, isso realmente, ele é o ícone universal e inalcançável. Misturando, então, Jesus aqui, né, com o teu tema principal ali, quando você fala de escola de empreendedorismo, você comentou um pouco mais cedo de que você trabalha antes de falar do externo, né, de como falar, do que falar, né, tem a questão do posicionamento importante, da leitura, da comunicação, né, que vai desde o se vestir, né, até como, enfim, você se comporta em ambientes, né. Mas você comentou que você estava incomodada, que faltava alguma coisa, né? Sim. Tinha um passo antes. Esse passo antes era possivelmente essa questão do olhar para dentro, e aí não tem como não pensar em identidade. Exatamente. Que isso, na verdade, talvez, né? Aí aqui tentando alcançar o máximo da audiência, talvez seja a maior parte do problema. E vou falar do cristão. Sim. Né? Porque aquele que não é dirigido pelo Espírito Santo, não dá para... Ele está mesmo com a identidade deturpada. Completamente. Ele está, né? mesmo. Mas a Bíblia é tão incrível e poderosa que ela existe, inclusive, na minha opinião, para exatamente a gente ter certeza e clareza daquilo que a gente é em Cristo. Isso. E muitos cristãos, empresários sobretudo, né, eu ouço, puxa e tal, não sei o que, eu tenho uma profecia, já ouvi isso várias vezes, Deus me deu uma profecia, eu recebi uma profecia num negócio grande, mas esse negócio grande não acontece, está difícil, etc e tal. E aí você vê, Lilian,
que existe uma carga gigante de crenças limitantes. Sim. Que no final do dia é uma oposição, né, à identidade, quem nós somos. Mas comenta um pouquinho para a gente entender como é o teu processo, né? Como é que você trabalha esse olhar para dentro. É uma resposta àquilo que Paulo nos convocou lá em Romanos 12:2, né? Renovar a mente à altura dessa nova realidade. Porque aquilo que você disse, o mundo exatamente está corrompida. Houve o afastamento na queda e eles não têm a natureza. Estão operando na natureza que é deles mesmo, a caída. Isso impacta o negócio. Impacta o negócio. Agora, o cristão, no espírito, foi restaurado e regenerado. Agora existe um comando, existe uma ordem, que é renovar a mente. Que é uma condicional para que nós experimentemos a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Se a gente for lá em Romanos e ver, rogo-vos, pelo amor de Deus, façam algo nesse sentido. Há um esforço, há um clamor ali. Condicional mesmo, né? Para que você renove, para que acessem a boa, agradável. Então, parece que se eu não renovo, me parece que se eu não renovo, se eu não ando à altura da vontade, da nova natureza que eu tenho em Cristo, eu não vou provar da boa, agradável e perfeita vontade. Porque isso impacta a fé também, inclusive, né? Tá disponível. Compromete, né? Mas se eu não renovo, se eu não passo a pensar como Cristo pensa, a sentir como Cristo sente nesse novo lugar. E aí é o processo da santificação da nossa alma, que a gente vai viver a vida toda. Eu falo sempre para os alunos que isso tudo vai se dar até um dos dois eventos acontecerem. Ou a nossa morte física, que ainda estamos sujeitos a ela, ou a volta de Jesus. É o processo de santificação da alma, a renovação da mente. Então, essa busca de se olhar como ele se vê. Por isso que eu falo, hoje eu dou aula de comunicação, eu tenho a estrutura da escola de protagonismo que atua em outras áreas, de expansão de mentalidade, de se ver como Deus se vê. É só uma desculpa, é o meu campo missionário disfarçado, porque é o resgate de identidade. Interessante. Para a mulher, a identidade feminina, que nós vamos, acredito, passar por esse assunto mais à frente. Então, quem eu sou? Ontem eu dei uma aula, inclusive, no Entre Linhas, que fala sobre isso. Os cavalos empinam. Os elefantes abrem as suas orelhas. Os gorilas, grandes e fortes, batem no peito. Homens e mulheres governam. Por que não estamos assim? Porque a nossa identidade ainda há reflexos da natureza caída. E aí é o meio que nós vivemos, as crenças limitantes que você falou. O que é que nós ouvimos a vida toda dentro da nossa casa? O que é que ouvimos ou não a vida toda? Porque essas crenças se estabelecem basicamente por duas fontes, né? Um forte impacto emocional, um trauma muito grande, uma dor excessiva que aquilo imprimiu dentro da gente, ou uma constante repetição. Toda vez aquele ambiente, não precisa, para criança, você sabe, tem filhos já, não precisa falar diretamente para ela. Então você aí na sua casa pode ter ouvido no ambiente só aquelas questões. A escassez, a sensação de sempre abandono e falta. Isso está gerindo aí emocionalmente. Por isso que cura dessas faltas primeiro. Para daí, então, eu governar. Como a nova natureza me propõe agora. Então, é resgate de identidade, sim. E eu vejo o avanço. Eu vejo que temos avançado, mas existem camadas dessa estrutura de identidade, né? Eu ouvi uma vez que foi um líder, inclusive, que me ensinou. Deus é um gentleman. Sempre. Ele não vai entregar para você algo com o qual você não tem nem maturidade ainda para lidar. Né? Ele vai entregar... o meu marido sempre ministra no nosso coração em casa acerca disso. Ele fala, Deus, toda vez Jesus que ia curar, ele falava, o que você vê? O que você está vendo? O que você quer que eu te faça, né? Porque eu só trabalho com aquilo que você vê, com aquilo que você consegue lidar, com aquilo que você consegue administrar. Ah, então eu vou ficar só nessa camada? Não. Busca mais. Eu quero avançar mais, né? Eu vivo esse degrau, essa camada, ou um degrau ou uma camada, depende se você quer falar de ascensão ou de profundidade. Sim. E aí eu vou para outra, eu vou para a próxima. E aí é o tempo todo, né, da nossa vida aqui em terra que a gente vai santificar. Então, é resgatar isso, quem nós somos.
É nos ver como Deus nos vê, que é o que eu falo que eu faço disfarçado. Ensino comunicação, mas na verdade é colocar um espelho diante das pessoas e dizer, Deus te vê assim. E Ele está falando em todo o tempo. É que as nossas dores, nosso medo da rejeição, várias questões emocionais graves, a gente vê histórias absurdas. Você sabe disso. Conversar um pouquinho mais, criar um ambiente acolhedor e de vulnerabilidade, as pessoas se abrem e você fica chocado com o que as pessoas passaram em suas vidas. Verdade. Ninguém é ruim de graça. Existe uma dor ali. Todo comportamento antissocial é um pedido de socorro. Sim, verdade. Tem algo ali que precisa ser. Só que às vezes é tão dolorido que eu escondo. Eu não quero tocar. Ou reage a partir dessa, como uma defesa mesmo. E né? é automática a reação. O problema é que a reação é automática. Eu gosto muito de dizer que quando a gente mexe nesses lugares mais nebulosos, as pessoas ficam assim, né? E agora? Calma. É só um diagnóstico. Quando você vai ao médico e você tá aí com uma dor de cabeça, que você não sabe, o médico faz exames e não tem, você só fica tratando da dor, você não vai na raiz da questão. Quando vem o diagnóstico, nossa, que maravilha. Então, agora eu tenho o remédio correto. Então, nos aperfeiçoarmos no amor, sabendo que por mais difícil e dolorido e machucado que ele esteja, o amor de Deus não muda por nós. Isso não muda. Né? Não muda nunca. Então, eu posso chegar diante dele, mostrar minha mão mirrada. E aí ser curado, ser restaurado. E nós temos ele. A ajuda do Espírito Santo, né? a verdade da palavra. Tem várias ferramentas para a gente fazer isso, mas precisa resgatar quem nós somos. E à medida de que nós sabemos... Como a gente sabe quem a gente é? Quando tem revelação de quem ele é. Pedro disse, tu és o filho do Deus vivo. Então teve essa revelação, pois você é pedra. Em quem edificaria a minha igreja. Então precisa. Quando a gente leva para esse lado, vou colocar assim, espiritual, eu acho que aí a gente tem uma herança muito ruim ou pesada. Tá. Porque, historicamente, a igreja brasileira, né, como instituição, ela trouxe o viés da dicotomia. Tá. Você concorda? Então, o sagrado e o profano, com etc. certeza. e tal. Então, com essa herança cultural / espiritual, quando você leva para o campo, então, da igreja, da espiritualidade, isso me parece que é muito mais claro, né, Lilian? Agora, quando você fala da profissão, do dia a dia, dos papéis na sociedade, também é sobre isso. Sim. Mas as pessoas aí no final do dia têm dificuldade de fazer essa correlação. Você concorda comigo, não? Eu concordo, mas é simples. É com uma explicação básica que a gente lê lá de Gênesis, no comecinho de Gênesis lá, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Espírito. Só mais à frente ele nos formou. Alma e corpo. Então, nós somos espirituais. Tudo Sim. que nós fazemos é espiritual. 100%. Tudo, não tem como. Eu É. lembro uma vez, eu estava na pegada do jejum intermitente. Para a saúde. Nem estava ainda como uma disciplina espiritual. Foram anos atrás. Nem tinha isso como uma disciplina Não estava na moda? Não estava muito... Eu não era ensinada, na verdade. Tá bom. Onde eu congregava nesse sentido. Eram esporádicos, eu não tinha essa questão. Então, eu lutava pela saúde. E aí, uma vez, eu comecei essa questão da disciplina, o jejum, entender o que era, o que fazia, a busca, entender a principal razão, não é porque para Deus me dá nada, era para eu ficar mais sensível e ouvir o que Deus queria, não era eu falar para Deus o que eu queria, era Ele dizer para mim o que Ele queria. Eu questionei um profissional, eu falei, mas eu não quero fazer o jejum porque parece que não é espiritual. Ele falou, tudo que você faz é espiritual. Aquilo fez... Boa. Tudo que você faz. Blowing mind. O beber água, a viver a vida com aquela perspectiva corandeu, né? Deus está aqui olhando e vendo tudo que nós estamos fazendo. Tudo. Então, é espiritual. A Nancy fala muito no livro Verdade Absoluta, essa separação diabólica. Sim, em que terrível. separou o sagrado e o profano, né? As filosofias vieram para dizer a matéria é ruim, só o que é sagrado, então não intocável, eu não posso alcançar. E realmente, esse é um legado ruim da história da igreja. Mas eu vejo movimentos também da gente mudar isso. Nós somos um espírito. Temos uma alma e habitamos num corpo.
Então, de novo, é essa cultura nova. E dizer para mim mesma, eu estou aqui trabalhando, vou fazer... O que é que eu vou fazer hoje que vai refletir no reino do Espírito? Eu lembro também num congresso que eu fui e o ministro ensinando as mulheres, que era um congresso para mulheres, no intervalo de almoço, para não guardar lugar. Não guardar lugar, é feio guardar lugar. E ele disse que isso era negociação com as questões espirituais, uma coisa natural. Você estava negociando princípios espirituais. Ai, mas que exagero. Então, não é porque você não entende... Se você é integralmente espiritual... Né, tudo que você aquela faz, verdade contrasta com o mundo espiritual. Não dá para fugir, não dá. Uma vez disse sim, tá? Entrou nesse reino como embaixador e tudo que você fizer vai refletir a questão espiritual. Seja pro lado bom e pro lado ruim. Ô Lília, eu vou botar um pouquinho de pimenta na nossa conversa aqui, tudo bem? Pode ser. Então, pegando esse ponto que você disse, né, da questão do governar, né? Tá. Então, ok, trabalhamos a identidade e aí você posiciona, né? Imagino que você deva ter muitas alunas e aí eu vou entrar... Né, esse é o ponto da pimenta. Sim. Aí para a gente também abençoar as empresárias. Imagino que você vai falar de protagonismo, né? E a gente tem hoje uma rede social muito, não sei se essa palavra existe, lobotômica, né? Que cria uma verdade, uma narrativa, né? Que até muitas mulheres acreditam, e eu estou falando aqui de feminismo. Sim. Tá? Como que o protagonismo, ele é uma antítese, ou se ele é uma antítese do feminismo, né? Porque... E aí é uma segunda pergunta, né? Como isso na cabeça das mulheres, existe uma confusão de ser protagonista, porque às vezes o feminismo é essa coisa de você é empoderada, você tem que se posicionar. Homem, geralmente o feminismo vai trabalhar muito forte isso, a eliminação do masculino, né? Mas como é que, na prática, né, para a gente ajudar as nossas empresárias, como que isso na prática, porque a empresária ela precisa tomar decisões e a mulher, imagino que naturalmente ela tem mais dificuldade, porque a minha percepção é que ela tem mais dificuldade de dizer não. Tá. Então ela se posiciona, né, o negócio puxa ela para se posicionar, mas como que isso se contrasta, portanto, com o feminismo? Protagonismo versus feminismo. Quando a escola nasceu, acho que eu vou responder essa pergunta nessa forma. Como a escola nasceu, eu estava ligada muito forte com essa questão de um clube de negócios de mulheres. E é essa tônica mesmo. Não necessariamente, porque também existia um forte núcleo de mulheres cristãs, mas não necessariamente do abaixo aos homens, baixa a masculinidade, mas um resgate, muitas com histórias difíceis, de abandono, então elas tinham que se reinventar na carreira, elas tinham que produzir dinheiro para sobreviver. Então eu vinha desse ambiente. Quando em 2023 eu precisei parar um pouquinho, falei, não, eu vou dar uma olhada de novo, eu vou ver o que está acontecendo. Tem um gato arranhando aqui dentro, sabe aquela sensação? É o Espírito Santo, né? Exatamente, eu falo que ele é a pessoa de mais autoestima do mundo, porque nós chamamos ele de vários nomes, ele não se ofende. Ele fica ótimo assim. E aí eu parei para analisar o que era esse incômodo, o que era essa inquietação. Quando eu decidi voltar, eu falei, eu não posso chamar de protagonismo mais. Justamente por isso. Para não dar voltar com essa mesma tônica. Exatamente. Eu fui parar para elaborar, eu elaborei, e agora? E fiquei. Falei, não, eu não posso chamar de escola de protagonismo, não posso. E aí eu tive uma direção clara da parte de Deus, que sim, era para continuar, mas era para continuar e explicar, porque assim como protagonismo, submissão, foram palavras desvirtuadas e totalmente destruídas hoje no mundo, no conceito. Totalmente destruídas. O protagonismo não prescinde a eliminação do outro, Pelo né? contrário, ou a subjugação do outro. Pelo contrário, assim como submissão não é aquilo que o mundo prega. Sim. Então, eu falei, mas meu Deus, como é que eu vou fazer isso, né? Calma, ele disse, uma por uma. Quem eu te entregar, você vai explicar isso. E por isso a gente trata também na questão com as alunas, a questão da feminilidade. A questão do lugar dela.
da proposta, do chamado principal. Como resposta clara para mim, eu assisti acho que foi um vídeo, propaganda, onde tinha uns personagens principais, os protagonistas, e tinham os coadjuvantes ao fundo. Então, passava primeiro a cena com todo mundo, todo o quadro, todo o set preenchido ali com atores, com coadjuvantes, e a história era contada. De repente, tiram todos os coadjuvantes, todos eles de cena, e aí vem e conta a história era outra. Porque nós não tínhamos todos os personagens nos seus papéis principais. Então, mesmo como coadjuvante, se eu não assumir o meu lugar, o meu propósito, a minha fala, a minha voz, a minha importância, a minha identidade, o filme vai estar errado. O filme vai perder. A cena não vai vir com todo o valor. Eu falei, meu Deus, agora me ajuda a comunicar isso, né? Porque se o senhor deu, haverá graça para comunicar isso. Sem dúvida. Então, eu percebo que é nessas abordagens individuais, nas mentorias, no contato individual, de ajustar a identidade da mulher. Nós somos femininas, não feministas. Boa. Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto, entendeu? Nós somos femininas. E existem muitos homens que não conseguem hoje atuar e viver num ambiente, né? Falando com essa questão de mulher, eu estou muito próximo delas, porque nós não deixamos. Sim. E esse falso protagonismo, né? Porque talvez a gente poderia dizer, é uma pergunta, né? O feminismo, ele quer, é uma coisa maluca mesmo, exatamente. Talvez do diabo mesmo, exatamente, né? Porque ele quer eliminar a figura masculina, mas ao mesmo tempo ele masculiniza a figura feminina. É o que eu sempre falo. É louco isso, né? E isso é tão sério, tão grave, do meu ponto de vista, Lilian, né? Tentando aí dar uma contribuição aí para esse conselho que você está dando, de que isso vai para a moda. E aí, completamente. Nós, inclusive, num determinado momento da história da nossa filha adolescente, ela manifestou um interesse ali de algumas peças, porque por N razões. E aí a minha esposa sabiamente sentou e falou assim, você é uma mulher, você é uma menina, né? Deus te fez menina, gente, mas por que você quer um blazer? Nada contra o blazer, né? Sim. Depende também do blazer. Né? Mas gravata, mas por que isso? Né? É uma loucura. É a filosofia demoníaca, narrativa, é a destruição, que vem na moda, na música, nas artes, no entretenimento. É o caminho que a destruição vem para daqui a pouco estar dentro da igreja e ser aceita. A gente vai ver, foi isso com todos os movimentos de destruição da figura homem e mulher. Né? E essa masculinização da mulher é porque ela gera vida. É só olhar lá e ver a inimizade que foi colocada entre a serpente e a mulher. Então é destruição dela, porque ela gera vida. E uma vida que é imagem e semelhança daquilo tudo que ele quis. Se a gente parar e olhar, é clara a abordagem, e é a de sempre, né, Edu? Não muda, ele não cria novas estratégias. Exato. Ele vem no engano. Então, essa questão da moda é muito forte. Como é que fala? Esse discurso de resgate. A mulher sempre foi moeda de troca. Lembra lá no passado? Sim. Era dote. Objeto, era, né? A gente fazia, né? os reinos para ficarem mais fortes. Eu dava minha filha em casamento pro seu. Então, aí vem numa proposta de resgate, de exaltação dessa mulher. Mentira. Existe um papel onde... E se você for conversar com as mulheres em ambientes onde elas conseguem e podem ser vulneráveis, hoje mesmo tive uma reunião de manhã com elas, há uma dor absurda. Há uma alma feminina que está perdida de uma grandiosidade, que tem mulheres que nem sabem. Aquela inquietação está ali, aquela dor está ali. E porque o Espírito Santo talvez esteja gritando dentro. A eternidade foi colocada dentro dela. Você está olhando para uma direção errada, né? A eternidade está ali dentro dela. Então, aquilo incomoda, mas ela não sabe nem por onde começar. Então, existe uma busca, um resgate dessa feminina. E ela é protagonista enquanto feminina. Uma mulher não edifica a casa se ela não exercer o protagonismo dela. Mas não no padrão do mundo, no padrão de Deus. A mulher de Provérbios 31, gente. Excelente referência, né? Você quer o quê? Quer mais protagonista que ela? Verdade, é isso aí. Não tem mais protagonismo que ela. Agora, não no padrão mundano.
Não no padrão que todo mundo está vendo aí de destruição, mas de côncavo e convexo. A força poderosa, a autoridade que ele deu para o homem e o poder de ajuda idônea que ele deu para a mulher. Então, é esse protagonismo. Nós não somos feministas, mas somos muito femininas. É essa. Muito bom. Espero que tenha ficado claro aí para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Mas você citando Provérbios 11, 31. A referência aí, né, da mulher de Provérbios 31, tudo aquilo que ela fazia colaborava para que o marido fosse honrado na porta da cidade, né? Acho que é um pouco sobre isso, né? Normalmente, Lilian, eu peço aqui um conselho, né, desse ponto de vista. Então, deixa eu antecipar aqui, depois você pode também dar um conselho mais para o final, se você quiser, para os empresários e empresárias, né? Mas olha ali para a tua lente ali, a lente da verdade ali, que conselho você daria para eventualmente, e aí vamos localizar aqui as empresárias que estão nos ouvindo, né, que consumiram tanto rede social, e tá tudo certo, né? Porque a questão é o que você faz daquilo que você consome. Exatamente. Né? Tem que ser intencional, mas isso é um papo para outro momento, né? Ou para outro tipo de podcast. Mas aqui o ponto é esse, né? Como ela perceber que toda essa narrativa é contrária àquilo que Deus espera de uma forma gentil, mas que ela se posicione para que a comunicação dela seja assertiva, não só nos negócios, na vida pessoal e, sobretudo, na família, que é o nosso principal negócio. Sim, sim. A razão principal, como mulher, que eu posso contribuir com você é o que dói aí dentro. Parar com o ativismo e a questão automática e se sondar aqui dentro. Assim como nós comentamos aqui, a eternidade foi colocada, esse papel foi traçado, nós fomos feitas para isso. Nós estamos disfuncionais. Então, haverá dor, haverá cansaço. Quantas mulheres estão esgotadas e não conseguem ver alegria naquilo que fazem? Podem até ser muito bem-sucedidas no trabalho, mas não estão felizes, satisfeitas, porque há uma alegria proposta no papel que nós fomos criadas. Eu mesmo fui uma mulher que vivi muitos anos assim, e vivi em razão de uma criação que foi para isso. Então, agora precisa desconstruir isso. Então, primeiro diagnosticar, realmente tem alguma coisa errada aqui. E tá tudo bem. Aí nós vamos buscar o ajuste disso, né? Buscar de novo. E é a palavra, né, Edu? Sim. É a palavra. Para o que nós fomos criadas? Eu tenho uma receita de bolo. E aí eu sei o bolo, sei a quantidade da farinha. Só eu sei como o bolo funciona, porque eu criei aquela receita. O que o céu criou, só o céu sabe dizer como funciona. Nós fomos criadas para isso. E toda esses conceitos que a gente aprendeu, essas coisas, faz uma análise. O que ela é biblicamente embasada? O que tem coerência com o que a palavra diz sobre você? Todas essas outras coisas que não contribuem, não são verdade, não batem com a palavra, é mentira. É uma filosofia enganada. Muito embora ela venha parecendo que veio para resolver o nosso problema. Mas não veio para resolver, ela veio para bagunçar tudo. A mesma estratégia do inimigo das nossas almas do começo é agora engano. Nós fomos enganadas. Primeira mentira lá atrás ainda vem reverberando na nossa vida. E nós somos o principal alvo. Porque aqui há ajuda idônea para um sacerdote. Se essa missão aqui falha, tem muito a razão da nossa atuação, deturpada, machucada. Dói, eu sei que dói. Mas coloca as filosofias, as verdades, uma verdade e a suposta verdade, e vê o que está em dissonância. E começa com pequenos passos. Eu tenho uma teoria que eu ensino às mulheres, até um pouco da neurociência, para a gente conseguir fazer novos movimentos. Opte pelo pouco. Menos comece é mais, pelo né? fácil. Sim. Vá devagar e vá pequeno, porque você vai precisar ir sempre nesse novo lugar agora. Boa. Então, é a constância que vai fazer tudo mudar.
Nosso espírito já foi regenerado. Às vezes você até tem consciência do que nós falamos aqui agora. Ai, Lilian, eu já sei disso. Ai, Edu, eu já ouvi isso tantas vezes, mas não tenho emoção à altura ainda para resolver. Às vezes é só uma trilha neural, que o comportamento sempre foi daquele. Então, põe a palavra junto. Isso aqui é mentira. Eu rejeito essa mentira. Renova a mente. E nesses passos pequenininhos, pouco, fácil, pequeno, devagar, mudanças mínimas amanhã. Boa. Eu tive uma líder que me ensinou algo incrível. Você pode ser a melhor empresária na sua empresa. Você pode ser a CEO, sei lá os nomes que a gente já tem aí. Você pode ser a bambambam. A hora que você chegar dentro da sua casa e virar ou a chave, ou lá a chave eletrônica, você digital. tira essa capa. Ali você é a ajudadora idônea de um propósito que é revelar Cristo e a igreja. Não é você ser a que manda tudo, que tem controle, que sabe, que faz. Lá você é a empreendedora. Lá você faz muito dinheiro. Até porque você é uma ótima dizimista e ofertante para o reino, para avançar. Nós precisamos disso. Mas quando você chegar na sua casa, ali existe um outro papel que é tão nobre quanto. Você sabia que o nome Ezer, que é ajudadora idônea lá de Gênesis, é a mesma nomenclatura que se usa para dizer das vezes em que Deus vinha e ajudava o povo nas grandes batalhas? Uau! É esse tipo de ajuda. Que incrível. O que o mundo Poderoso, fez? né? Deturpou. Você é segunda, você é submissão. Não, submissão de uma missão que é a de Deus, revelar Cristo e a igreja dentro de casa, Edu. Perfeito. Então, percebe que são enganos sobre os conceitos. Né? Volta para a base. Quem te criou sabe para o que você fez. Tem uma dor aí dentro. Que ajustar isso com a base, a verdade, vai melhorar. Vai dar um caminho para a gente avançar. Contribuindo com a seu conselho, na minha opinião, humilde opinião, naturalmente, né? É uma forma fácil de identificar se você está enviesada com conteúdos feministas, mesmo sendo uma cristã, Sim. fiel, fervorosa, né, que ora, que lê a Bíblia. Como você disse, se perguntar, mas uma pergunta bem fácil eu preciso me autoafirmar? Muito bom. Faz sentido? Sim, com certeza. Né? Porque o feminismo, ele prega isso, né? Você é isso, você precisa crer nisso. Ao passo que o filho do rei, portanto um príncipe, ele não precisa dizer que ele é o príncipe, ele se comporta como príncipe, ele tem a consciência que ele é o príncipe. Então ele é filho do rei, né? Fazendo aqui uma conexão nossa com o nosso pai. Então a gente não precisa se autoafirmar, defender a nossa posição, propagar isso, fazer com que o mundo saiba que nós somos príncipe. Ele é príncipe. Ela é princesa. Né? Então, acho que isso ajuda, porque às vezes é sutil essa mentira, né? Às vezes é gritante, como nós falamos aqui. Tem a forma com que se veste, a forma com que fala, né? Como se comporta dentro de casa, são coisas mais tangíveis, perceptíveis. Mas às vezes, como você estava falando de dor, pensei nisso, né? Às vezes é uma coisa tão intrínseca ali, ela com ela mesma, né? Então, talvez se perguntar, eu estou precisando toda hora me autoafirmar? Autoafirmar, E aí a gente volta na identidade de novo. Isso, que verdade, você falou, né? verdade. Filho do rei é o príncipe. E a princesa. E a princesa. E então, exatamente. E todo excesso denota uma falta. Tudo que está em exagero, essa necessidade, esse desejo, essa loucura, né? Essa coisa desenfreada, ele está detonando uma falta. Para e questiona. O que é essa falta? O que está faltando? E a gente tem um ajudador que está ali para nos ensinar e ajudar sobre todas as coisas. Ele revela à medida em que você se abre e fala, existe algo que está ruim aqui, que está fora, que está doendo, que está desencaixado, disfuncional, né? Ainda nesse viés aqui do aconselhamento, né? Mas localizando de novo a questão dos empresários, com relação à comunicação, se você tivesse que dar 3 dicas, o que não fazer na comunicação do seu negócio? Não jogar responsabilidade para quem está te ouvindo. Hoje mesmo, a gente já falou sobre isso no sentido de que uma pergunta que veio de um aluno,
como é que eu posso fazer para as pessoas me levarem mais a sério? Muitas vezes na nossa comunicação, não é que o outro não presta atenção, o outro te interrompe, não é. Você minimiza o poder da sua fala. Uhum. Por quê? Você ainda não acredita, você não tem o porquê estabelecido muito claro do que você faz, do porquê você faz. Então, eu minimizo a minha fala. Eu tiro o valor dela. É inconsciente, é óbvio, ninguém em sã consciência vai fazer isso. Mas são mecanismos automáticos, porque revela comunicação é emoção. Eu vou falar o que eu estou sentindo. A boca fala Do que o coração está cheio. O que está cheio o coração. Então, às vezes, assume a responsabilidade para você. Quem fala tem a responsabilidade de ser entendido. Já ouviu aquela frase assim? Eu sou responsável pelo que eu falo, você pelo que ouve. Mas isso é muito sério, Lilian. Sim. Porque muitas vezes se coloca numa posição autoritária o empresário. Sim, não. Eu sou o dono. Aham. Né? Você tem que me ouvir. Mas não é sobre isso. Não é nesse lugar. Absolutamente. É como você está comunicando para que o teu time entenda. Não, exatamente. Né, a direção que você, como líder, precisa obrigatoriamente ser eficiente. O empreendedor, o dono do negócio, exatamente, ele vai falar, por exemplo, com uma equipe de... sei lá, o que essa equipe entende, como ela vai entender. E existem linguagens, a gente vai falar a mesma coisa para núcleos diferentes. Não é autoritariedade, poder, né? Não é isso, não é. É você adaptar a linguagem para aquele. Você é responsável por isso. Entender com quem que eu estou falando e como ele vai entender melhor isso. Tem um exercício que a gente faz que é muito legal. Vou falar uma frase de 4 palavras, mas eu vou te dar 4 expressões diferentes. Presta atenção, olha só. O macaco come banana. Ok? Segunda. O macaco come banana. Terceira. O macaco come banana. A última. O macaco come banana. Nas 4, eu te dei uma tônica e uma ênfase e te informei coisas diferentes. Sim. Uma é outra é o macaco, não é o elefante. O outro é, ele come, ele não cheira, ele não pisa na banana, ele come. E o outro é banana e não é maçã. Então, esses detalhes, é isso que eu falo de você ser responsável. O que eu quero deixar claro? Então, assumir a responsabilidade para você. Pensar antes. Por isso eu não posso estar nervoso, não posso estar reativo, não posso estar... Eu preciso gerenciar a minha emoção, em primeiro lugar. Sobretudo como pelo fato de sermos cristãos. Exatamente. E isso tem uma questão, de novo, da identidade, né? Porque eu penso como empresário, enfim, você tem uma responsabilidade, uma régua muito alta de resplandecer quem Cristo é. A despeito se você está com o saldo negativo no banco. Isso. E os teus colaboradores não sabem disso. Faz sentido isso? Completamente, exatamente. Domínio próprio. Total. Longanimidade. Benignidade. Paciência. Fruto do Espírito Santo, é isso. Enfim, o manifestar o meu caráter. E, de novo, por quê? Porque como filho, eu sei que eu sou a imagem e semelhança. Então, aqui no Espírito está pronto. É a minha alma que eu estou sendo ajustada. Sim. E por que eu estou nervoso? Porque o meu saldo está negativo. E eu confio no provedor. O que eu onde está a minha força, a minha firmeza, a minha paz, a minha tranquilidade? Eu sei que é um desafio para todo mundo. É fácil falar. Viver é que são elas, já dizia minha avó. Sim. Mas é esse o caminho. E ele veio e propôs e disse que é o caminho que dá certo, né? É o caminho que nós fomos chamados para isso. E se a gente pensar também que a vida cristã é uma vida de renúncia. Sim. É isso, é renunciar àquilo que eu estou sentindo, à minha vontade, é fazer como ele fez. E sobre o outro também, né? Isso. Considerar o outro. É tão sério isso que você está falando, que a Bíblia... E deixa eu olhar para a câmera aqui, até para poder reforçar isso. É tão sério estar à frente de um negócio, né? Ainda que numa posição de executivo. Olha como a régua é muito alta, né, Lilian? A Bíblia diz, e se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, como diz Hebreus, não endureça o coração, tá bom? Eu estou falando algo com intencionalidade e consciência que está baseado na Bíblia, né? Então, independente da posição que você ocupa, você
tem que considerar o outro superior a você, ainda que ele seja o seu empregado. Isso. Né? Então, a minha contribuição aqui, né, às vezes a gente cria um ambiente de desconforto para poder gerar um alinhamento. Isso, né? ali é natural. que é crescimento. Então, pensa o seguinte, a pergunta que eu vou te fazer e você responde no teu tempo secreto com o Senhor. E se você não tem, já te recomendo a começar hoje. Né? A pergunta que eu faço é o seguinte: como você está se comunicando com os seus colaboradores? Simples assim, né? Você está manifestando o reino através da comunicação com aqueles que trabalham para você? Porque isso importa como mordomos, né? Ainda voltando ao tema principal aqui do nosso podcast, isso importa muito como mordomo e não adianta ser um ofertante com 7 dígitos na igreja ou em missões. É tão grave isso, porque uma coisa não compensa a outra e corre risco de anular. Né? Que, vamos voltar lá à história de Caim e Abel, né? A oferta. Porque ele recusou o ofertante. Ele recusou o ofertante, é sobre isso. Então, aqui para não pesar muito, né? Mas só para tirar esse incômodo do Espírito Santo aqui, simples, né? Eu gostei disso que você falou, começa pequeno, simples e tal. Então, aí dentro dessa vibe, pensa se você está se comunicando direitinho com os teus colaboradores, né? Independentemente se eles estão entregando ou não, inclusive. Exatamente, até porque a quem não está entregando, enquanto um líder, que nós temos o maior líder de todos os tempos, líder servidor, né? Como referência, ele ensinava. Sim. Ele caminhou ali 3 anos com aqueles homens, que só por Deus, os apóstolos ali, né? E ensinou e acreditou. Por quê? Porque Jesus os via como Deus já os via. Então, é essa tônica. Enquanto líder, o que a gente está fazendo? Vendo as pessoas como Cristo vê, como Deus vê, o plano dela, como um líder na sua empresa. Esse é o segundo ponto que talvez, então, primeiro eu assumo a responsabilidade de adequar a minha comunicação e não jogo a responsabilidade. Essa equipe não entende, esse povo não faz, não é a equipe de marketing que não fez a campanha certa. Assume a responsabilidade para você. Sim. A segunda, olha esses colaboradores, essas pessoas que estão com você, como filhos de Deus e que você está ali não só para vender e fazer dinheiro, mas para transformar a vida deles. Fazê-los melhor do que você. Se algum dos seus colaboradores ali cresce, avança e tem o desejo de empreender, que ele seja um empreendedor melhor que você. Que ele faça as coisas melhor do que você está fazendo. Eu acredito que isso muda a tônica um pouco, né? Quando eu vou conversar com alguém, eu vou até mesmo dar uma advertência, eu vou trazer um ajuste. Eu não venho com um olhar de punição, eu venho com um olhar de ensino, de correção e de ajuste. E aí minha comunicação é diferente. Eu consigo ser firme, mas não ser grosseiro. Eu consigo dizer o não e a pessoa ainda falar: ai, obrigada. Nossa, muito obrigada porque você fez isso. Ninguém nunca olhou para mim nisso. Ninguém nunca olhou um ponto cego meu e me ajudou. É um líder de fato. Então, essa comunicação não é de um empregador, de um empreendedor. Você tem uma referência. O Edu falou, a nossa barra é muito alta. É Cristo. Sim. Como é que ele fazia? Né? E um terceiro é isso tudo que a gente está falando. Se não tiver amor, nada vale. Coríntios, né? Paulo em Coríntios. E é aquele de Coríntios 13, que é tudo suporta, tudo espera, tudo crê, né? Crê que você consegue, crê principalmente na gente, principalmente em você como atitude de empreendedor. Crê que há uma capacitação do céu para fazer tudo isso, para falar, para entender, para adequar. Eu estou preocupado, estou muito a agenda, todas as coisas acontecendo. Está faltando um lugar. Há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério, há um lugar onde os sonhos não abortam. Tem sinais. A vida nos dá sinais de que a gente está ali fora do prumo. Se a gente ajustar, a resposta vem. Respondi a sua pergunta? Com maestria, né? Glória a Deus. Você sabe que nas nossas empresas, Lilian, nós temos uma cultura
né, ainda falando dessa questão de servir, Sim. né, o líder servidor. Né? Então temos uma cultura de feedback. Sim. Então a gente não manda, não demite ninguém embora antes de 2 feedbacks sinceros. Com forma né? de ajustar. Primeiro, alinhamento, olha, tá distante. Sim. Até porque isso é uma injustiça com o resto do time. Tá. Né? E a empresa também, mesmo a empresa do cristão, né? E nós falamos aqui, ouve-se muito, né? A empresa é meu campo missionário, mas não é uma ONG. Sim. Né? Tem que ter essa clareza também. Porque se você tolera maus profissionais, né? A cultura a massa é levedada pelo fermento. Sim. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então você cria um ambiente de injustiça. Né? E então, portanto, nós temos a cultura de 2 feedbacks. O primeiro, a gente senta, mostra os pontos negativos, né? O ponto A, o ponto B, para que existe, busca servir, ajuste. Nós já chegamos a pagar, e eu estou dizendo aqui não para expor, né? A Bíblia diz que com uma mão faz, a outra não precisa saber, mas aqui dentro do contexto. Né? Então, nós chegamos a pagar cursos para colaboradores que, em tese, não tinha a ver com a entrega dele ali, mas aquilo, de alguma forma, ajudaria ele como pessoa a chegar onde a gente precisava. Né? Outros casos, nós entendemos que estava passando por um momento difícil, o pai, a mãe morreu, problema de relacionamento. Então, tem aqui um vale psicólogo. Você pode ir até 12 sessões também, né? Não vai ficar a vida inteira, como diz o mineiro, garrada no problema, né? Mas a gente, e isso é um bônus, né? Não tá, às vezes a pessoa tem ali alguns compromissos e a gente quer que ela esteja bem, né? Saúde mental, então... E aí, no segundo feedback, é muito simples. Fala, olha, nós já tratamos esse problema, né? Então, eu vou te dar uma última oportunidade. Se você realmente importa o que você faz aqui, né? Tudo isso faz sentido, então me diz quanto tempo você precisa. A gente faz assim, para entregar aquilo que nós combinamos. E assim não... E isso é muito claro, porque me permite, como colaboradora, de dizer, não vou conseguir. E ok, tudo bem. E é essa a tônica da comunicação que evita guerras. A comunicação não violenta, por exemplo, ela tem um princípio no sentido de dizer como eu me sinto quando você faz as coisas e fazer um pedido no final. Então, é muito claro o que se espera dos relacionamentos. É muito claro isso. Agora, o problema é quando está tudo escondido. Eu acho que você sabe que eu quero, e aí você acha, não, é óbvio. Como assim o cargo não vai me entregar esse resultado? Como assim o que é pior, eu estou pagando, né? Ou isso eu tô pagando, que é pior terrível, ainda. É tóxico, né? Isso. Vindo de um empresário não cristão ou de um empresário... pior de um cristão, dizer, eu estou pagando, tem que entregar, né? E aí depois a gente... Você sabe que nós não temos, né, nenhuma ação trabalhista. Porque é muito claro, né? O mérito é da Bíblia, né? Que nos ensina a amar o próximo, cuidar, etc e tal. Então, eu entendo que no final do dia eles se sentiram de alguma forma cuidados. Exatamente. E a gente às vezes ouve isso. Olha... que pena que não deu certo, mas eu agradeço a oportunidade. A gente vê que é sincero, né? Aprendi bastante coisa, pessoas, fiz bons relacionamentos e tal. E às vezes, sabe, Lilian, que tem pessoas que nesses 3 meses, que geralmente 3 meses é o suficiente, né? Ela pede para sair. Então, exatamente. Porque ela está não se sentindo que está comprometido e tal. Isso, é até constrangedor. O amor constrange. Verdade. O amor constrange, encobre a multidão de pecados e constrange. Mas eu acho importante só fechar essa questão que você trouxe, porque assim, não é porque eu amo, porque eu vejo e quero fazer, que eu não vou ser firme na minha colocação. Firmeza é uma coisa. Jesus no templo, né? Entendeu? Ele chamou... Com os comerciantes de ali. víboras. É isso aí. O que você está fazendo aqui na casa do meu pai? Exato. Então, não é por isso que eu não vou ser firme. Eu não vou ser grosseiro e autoritário. Então, a firmeza, ela tá na clareza do propósito das coisas. Foi combinado desde o início. O que ficou... Foi comunicado isso. E eu sempre falo assim, clareza. não é que eu não falo pro outro assim, o que você não entendeu?
Eu não subentendo o que o outro não entendeu. Eu falo, onde eu não fui clara? Eu trago para mim. Perfeito. O que faltou, que quando muda nós até o tom da voz, ajustamos né? Quando lá... você fala as duas frases, muda a entonação. Exatamente, A porque história é do macaco lá, né? automático, Edu. Quando eu vou falar para você... outro exemplo da falta de firmeza, né? De que você joga para o outro a responsabilidade. Quando você acha, eu acho que é automático, a gente já expressa gestos e corpo dizendo que você não tem segurança. Agora, quando eu venho, eu falo, não, eu acredito. Eu concluí, eu fui pesquisar, dados mostram, então eu tenho absoluta convicção que essa é diferente. O teu corpo reage diferente, Sim, é natural. Posicionamento Então, muda, eu não né? jogo para o outro. O que não ficou? O que eu não consegui me expressar direito? Não, então me desculpe, fui eu que não consegui ser clara. Eu deixei claro desde o início lá o que era o propósito, o que a gente se esperava de você e tal. Qual é a Fizemos dificuldade? ajustes no meio do caminho, né, Então, não significa que eu tenho que amar é só florzinha e deixar você fazer o que quiser. Não, a firmeza faz parte. Até porque a Bíblia diz que quem ama corrige. Né? Não é a liberdade disfuncional, é libertinagem, vira qualquer coisa. Então, a firmeza é importante. Muito bom, estamos caminhando para o final aqui. Eu sempre pergunto para os nossos entrevistados que livro, hoje, época de nem mais internet, né? Porque a inteligência artificial criou um novo padrão, né? Hoje, por exemplo, é possível, eu também já me vali desse recurso, né? Às vezes o livro é muito grosso e eu costumo ler 2 livros, às vezes 3 ao mesmo tempo, temas diferentes, né? Então hoje tem até uma dica aí, né? Para quem está nos acompanhando. Então, quando o livro é muito extenso, é possível hoje ter uma ferramenta que você transforma em podcast. Sim, sabia disso? Sim. Um livro. É muito bacana, porque às vezes você está dirigindo, né? E quando você está dirigindo, otimiza o tempo. E às vezes eu já consumi audiolivro, mas a experiência não é legal. Sim, né? Não gosto. Deve ser que para algumas pessoas isso possa funcionar, mas para mim nunca funcionou e enfim, mas quando veio essa tecnologia aí da inteligência artificial que transforma, você fica colado, né? Porque é uma interação humana e são vozes e tudo mais, cria ali uma ambiência muito atraente, né? Então, isso para te dizer que cada vez mais, infelizmente, a leitura... Sim, né, é um caso grave no Brasil. E quando não, a leitura da Bíblia, né? Porque, de novo, sobre inteligência artificial, outro dia uma pessoa me falou assim, eu estou treinando a minha IA para poder fazer orações por mim. Falei, meu Deus do céu, não entendeu do que se trata, né? Mas aqui para não pesar, né, a mão e não dizer que a pessoa não está lendo a Bíblia, mas o ponto aqui é o seguinte, livros ainda existem, são importantes. Sim, né? Que livro que você leu, Lilian, que te impactou a sua cosmovisão e de alguma forma também impactou o teu negócio? Como braço da Escola de Protagonismo, a gente tem o Clube do Livro, né? Onde a gente incentiva o retorno dessa leitura, incentiva o retorno desse hábito, o compartilhar, porque eu sempre digo que quando eu estou lendo um livro, na mesma proporção da minha maturidade, seja emocional e espiritual, eu tenho uma perspectiva da leitura. Quando você lê o mesmo livro que eu e nós processamos essa leitura, eu já li 2 vezes o livro. Porque você tem uma visão que eu não alcancei ainda. Passam questões no livro que eu não percebia. Então, a gente fomenta isso dentre os alunos ali, e é um braço... Inclusive, tem alunos que não são e só participam do Clube do Livro, é bem interessante também. E ali a gente sempre traz a tônica do livro dos livros, que é a Bíblia. Então, não pode ler nenhum outro antes, se você não tiver... Porque ali te dá o filtro, ali te dá um olhar mais sábio para que você consiga identificar filosofias antibíblicas das quais entram as mentiras. Ali te prepara para você poder ser livre para acessar qualquer outro conteúdo. E eu tenho um hábito agora que eu estou fazendo assim. Estou lendo um livro específico que fala sobre o subconsciente e ele fala uma coisa, eu acho um versículo bíblico. Isso aqui é bíblico, isso aqui é bíblico. Porque, Edu, eu acredito muito, todo conhecimento que existe tem notícia no mundo e o que vai ter já foi tratado lá.
É verdade. Tá lá na Bíblia. O que que fez? As pessoas fizeram. Elas tiraram o nome de Deus para vender para quem tem resistência à religião. Sim. E que não entenderam que Deus é Deus e religião é religião. Então, eu leio o livro dos livros, foco naquilo, ajusto a minha lente com a verdade que me criou e criou todas as coisas. Então, eu tenho liberdade para consumir qualquer outro livro. Quando você me pergunta de livros, eu li muito e gosto muito, então tem vários. E eu percebo que uns foram importantes em determinadas fases para mim, mas o que mudou de fato com relação à leitura de livros não foi um livro específico, mas foi a forma de lê-los. A forma de interagir e ler os livros. Mesmo livros de ficção, extrair deles histórias e aprendizados. Extrair dele entendimento e aplicabilidade prática na minha vida. Então, por exemplo, o último que eu li agora e eu estou dando a aula no Entre Linhas acerca dele é o Metanoia, que é Renove Sua Mente. A chave está na mente. O que eu chamei de entrelinhas? Porque tem coisas que numa leitura corrida passam despercebidas. Então, o que mudou não foi um livro, foi a minha interação com o livro. Foram as entrelinhas. Foram as entrelinhas. Interessante. Foi o que eu extraí e, assim, li um capítulo, uau, que sensacional, o que imediatamente, no dia seguinte, eu vou, pouco, fácil, pequeno, devagar, implementar na vida prática. E sempre, e constante. E constante, porque eu vou precisar fazer sempre, que é a constância. Que é isso que vai transformar. Então, o que mudou foi isso. Se você falar hoje, eu estou lendo um livro no clube, no conceito do clube com algumas mulheres, que é Em Busca da Alma Feminina. Aquilo tem expandido a minha consciência de uma forma. Eu li A Coragem de Ser Imperfeito com as alunas da mentoria de comunicação 8 vezes. Uau! Cada vez que eu li, eu não era mais a mesma mulher. Eu fui em camadas mais profundas de vergonha. E a coragem de me assumir imperfeita, de ser vulnerável e dizer, preciso de ajuda. Saber que eu tenho essa... E é isso que me conecta com outro ser humano. Não é a perfeição, o heroísmo. É a vulnerabilidade. É a minha dor que me conecta. Se eu contar aqui uma história triste, vai bombar o podcast. Todo mundo vai querer ver. Olha, mostra... Não é verdade? O ser humano conecta com dor. Nós somos assim. Então, cada vez que eu lia... Aquele livro da Brené foi incrível, porque eu era outra mulher, aquela parábola do rio, né? Sim. O homem ia tomar banho no rio o mesmo dia, mas ele nunca era o mesmo homem, nem era mesmo, não eram as águas do rio. Então, o que mudou para mim foi a forma de ler, a interação. Eu li O Alienista agora de novo, né, de Machado de Assis. Ali tem inteligência financeira, tem princípios bíblicos, no Alienista. Sim. Tem... ensino sobre ciência e genialidade. Tem ensino sobre todas essas coisas. É essa forma. Estou lendo agora Sherlock Holmes. Ali, ele fala uma frase que eu grifei, assim, porque eu destruo os meus livros. Faço anotação, rabisco, faço tudo. Ele entrega um mistério pro camarada Watson. Ele fala, ele entrega um mistério, tudo. Daí o Watson fala assim, o que você acha que é? Ele falou assim, eu não posso pensar o que pode ser antes de averiguar os fatos, porque os fatos vão me tender a teorias e vão me levar cada vez mais longe da realidade. Uau! Eu falei, uau, é isso! O que na minha vida prática eu vou aplicar isso aqui agora? Não posso ficar elucubrando as coisas. Preciso ir a fundo, preciso ver o que de fato é. O que dentre argumentos e questões tem fato. Isso me ajuda na minha comunicação. Total. Quando eu vou comunicar uma conversa difícil e eu vou, por exemplo, no ambiente de marido e mulher, eu aprendi isso aqui no livro. Aí eu vou me atender aos fatos que são, não a dor, a picuinha, a te ofender, porque quando a gente está ferido, a gente quer ferir. Sim. Numa conversa difícil ali, vamos resolver o fato. Nosso problema é esse. Deixa essas questões de lado. Vai lá no teu quarto, fecha a porta lá. Chega lá, você ora assim, Deus, ele é teu filho, resolve. Ou você que é marido, pai, ela é sua filha, resolve. Eu não tenho filha desse tamanho.
Mas resolvam os fatos. Isso aprendi numa leitura de ficção. Interessante. Então, foi a forma como eu passei a interagir com a leitura. Hoje, estou lendo esses 3, né? Que eu tenho essa mania. Não recomendo, se você não tem esse hábito. Porque vira uma bagunça, às vezes. Eu leio também 2, 3, mas pelo menos para mim funciona assuntos diferentes. Sim. Né? Você está lendo um livro técnico, Sim. 2 bagunça tudo, né? Mas deixa eu só entender uma coisa. Tá. Você falou de clube do livro, é isso? Sim. Isso é um voluntariado? Você faz isso como um negócio? Porque eu achei interessante o fato de você dizer que quem participa precisa ler a Bíblia também, né? E isso vale para cristão e não cristão? Ou o clube é só para cristãos? Ou cristãs, no caso? O clube, ele é aberto, o clube não tem taxa de inscrição, você só faz a inscrição do formulário para você saber as regras da comunidade, como ela funciona, você vem e participa. Existe uma sugestão de leitura, um cronograma sugerido para que estejamos todos na mesma página, a gente tem um encontro online por semana, onde a gente vem e faz esse compartilhar. Até para ter o alinhamento da discussão, né? E é uma forma de evangelizar, porque nós falamos do que vivemos nos encontros e mulheres não cristãs vêm e ali ela vai ouvir sobre o viés bíblico, ela vai ouvir sobre Deus, ela vai ver uma mulher vindo numa reunião trazendo algo muito... Hoje mesmo, nós oramos por ela. Que legal. Então ela está sendo inserida nesse ambiente. A decisão ou não por Cristo é dela. Né? Porque Deus deixa a gente escolher, né? Sim. Que loucura que ele fez isso, mas ele nos dá esse poder de escolher. Mas acredito que o grande presente de Deus para a humanidade é o livre-arbítrio, né? Porque você tira o livre-arbítrio, qualquer outra coisa que não amor, né? Mas aí do clube nasceu o Entre Linhas, que aí esse é um curso. Ok, aí você cobra. Aí esse tem um investimento que ela faz no conhecimento dela. Então esse aí é um outro livro, que aí são aulas semanais, onde nós vamos destrinchar o livro. Fazer isso como eu te falei agora, esses trechos, esses apontamentos, porque não vai passar nada que ficaram nas entrelinhas. Então, aí você vai esmiuçar ali, tratar, e por isso tem um custo, porque tem aí tem um investimento, porque tem uma entrega, tem uma energia a mais, né? E é natural. Então, é um braço da escola de expansão de consciência, de renovação da mente, de melhorar, de você tocar coisas que você nunca viu. Sabe, ser mais interessante, quer uma conversa gostosa com alguém que sabe de todos os assuntos, tocou um pouquinho, né? Conhece, sabe disso, sabe daquilo. Tem algumas coisas que a gente tem que resgatar. E tem muita sabedoria aí também, né? Agora, então, eu estou entendendo que uma coisa está ligada, mas é independente, né? Se a pessoa quiser fazer só aí o Entre Linhas... Ela vem para o Entre Linhas. Ela quer participar só do Clube do Livro, ela vem. E que ela quer ser aluna da escola, também, tudo independente. E como é que as pessoas que estão nos acompanhando, se precisar, te acessa através do seu Instagram? Isso. Ou você tem um site, uma forma de chegar, por exemplo, só Entre Linhas? Hoje você mesmo disse, todo mundo tem que ter um Instagram, porque ali tem o teu cartão de visitas, né? Perfeito. Então ali no link da bio tem tudo ali, tem o site, tem os perfis, tem o perfil da escola, o meu perfil, que é Lilian Vieira, e o numeral 7. Mr. H, põe aí na GC na tela aí. Então, e aí tem o perfil do Clube do Livro também, né? Clube do Livro EP, que é a Escola de Protagonismo. E ali no link você tem todos os sites, todos os acessos, os formulários de inscrição. E manda um direct e a gente responde se você tiver alguma dúvida do que você tiver interesse em participar. Boa. Lilian, última pergunta aqui. Tá. Daria mais meia hora, 1 hora aqui, né? Não dá corda, que a gente gosta de conversar. Eu acho que ela já minimamente colocou a questão da qualidade da comunicação dela, né? Então, vale a pena aí entender um pouco mais. Última pergunta aqui, para que nós possamos conhecer um pouquinho mais da Lilian e você de alguma forma inspirar a nossa audiência. Lilian Vieira, qual o seu sonho grande? O meu sonho grande é naquele dia ele dizer assim para mim: entra no gozo do teu pai. O meu sonho grande é esse. Mas até que eu chegue lá, até que eu viva esse dia do sonho grande, de que tenha cumprido aqui, né? E ele fale: servo bom e fiel, entra no gozo do teu pai. É ouvi-lo em todas as minhas decisões. Eu venho de uma história pessoal que tive roubos, como todo mundo, né?
E a consciência chegou do que era o plano de Deus para mim, enquanto mulher, enquanto família, para os meus filhos. Então, o desejo hoje é não mais fazer as escolhas e decisões que eu fiz antes, sem ouvi-lo, sem consultá-lo. Então, hoje é em tudo que eu for fazer. Quando a Andréia sugeriu da gente vir aqui, você me fez o convite, eu fui perguntar para Deus primeiro antes. Né? A gente lidera ali, eu e meu marido lideramos um grupo pequeno, né? Sim. Como se fosse uma célula, na nossa igreja a gente chama de Link. E eu compartilhei isso uma vez, que eu tinha que comprar um presente no shopping. E a gente estava falando sobre como ser liderado do Espírito Santo, que a nossa vida é dele, que a gente canta os louvores, que a gente se entrega daquele jeito e na vida prática. E eu contei que eu faço assim, eu perguntei, eu moro perto de 2 shoppings. E eu perguntei, Espírito Santo, qual é o shopping que eu tenho que ir? Eu tenho que comprar Simples um presente. assim. A partir do princípio que tudo é espiritual, né? Eu tenho que comprar um presente. Por quê? E só porque você queria? Não, porque tinha alguém naquele shopping que ia precisar encontrar comigo. E eu precisava entregar algo de Deus para ela. Que interessante. Aí eu fui. Eu lembro que teve uma pessoa no Link que depois ela até comentou comigo. Ela falou, eram as primeiras vezes que ela ia na reunião, ela falou, meu Deus, que mulher louca. Ela não tem, ela pergunta até onde, que shopping que ela vai. É que a loucura de Deus, não, a verdade de Deus é loucura para o mundo, né? Mundo, E aí, depois ela ainda veio e falou assim, não, mas hoje eu quero viver assim, eu sei, hoje eu entendi, né? Mas por quê? Aí, naquele dia, eu encontrei uma mulher que estava na limpeza, faxina. Sim. E eu também estou contando isso para inspirar você, para falar Boa. como eu decidi a minha vida. Mas decidi por quê? Porque eu sou maravilhosa? Não, porque eu tinha muita dor de decidir fora do desejo de Deus e do padrão de Deus. E aí aplicou Romanos 12. Venho buscando renovar a mente para que eu viva a boa, perfeita, agradável vontade. E eu trouxe uma palavra para ela. Eu só falei isso, Edu. Falei, sabe o que você faz? Eu cheguei, o elevador tava cheirando gostoso. Sabe limpeza? Sim, sim. E eu falei, ai, que cheirinho gostoso. Eu amo cheirinho de limpeza. E aí eu falei para ela, você sabe o que você faz? É muito importante. Mulher caiu em prantos. Uau. Sabe o que você faz? Tem muito valor. Olha que lugar limpo, olha que gostoso, olha que delícia. Eu tô amando estar aqui. Ainda brinquei, falei, eu só vou no primeiro andar, queria ir no top lá, no rooftop, para ficar mais... Mas eu perguntei antes. Então, eu venho de uma vida, e muitos de nós, de que a gente fez porque queria e tudo do jeito que queria. Sim. Então, hoje, as minhas decisões e as minhas escolhas, porque tem que ser coerente com as minhas decisões e escolha, elas têm que ser baseadas em um propósito. Então, eu tenho que perguntar para ele, porque os planos dele são maiores. Então, meu sonho maior hoje é em tudo ser guiada. Você já consegue? Não. Mas está caminhando. E aí, quando eu chegar lá, o meu sonho maior, ele falar, entra, minha filha. Porque você foi servo, boa e fiel naquilo que na mordomia, naquilo que eu te... né? E isso me fez... Isso foram 15 anos construindo. Tanto que eu vou contar para você de primeira mão e para a audiência aqui do Tela. Finalizei meu livro, está em fase de revisão. E esse é o assunto. Decisões e escolhas. A intenção é a gente, se estiver no plano e direção de Deus, porque eu tenho perguntado tudo para ele, a gente lança ele agora, no final do ano. Que legal. Qual é o nome? Que conta isso. O poder da decisão e a coerência de suas escolhas. E para acessar esse livro também no Instagram, ou você vai levar para a Amazon, enfim? Eu vou fazer o lançamento dele físico e digital também. Vai vir e-book simultâneo. Eu vou informando. Vou manter vocês informados, claro, e peço que orem já por esse projeto, porque é resultado de 15 anos. É um resultado de uma vida de 15 anos ali, escolhendo errado, decidindo pior ainda, e voltando, arrependimento de obra morta, entregando para Deus e querendo, desejando, como um sonho maior, fazer escolhas e decisões com a direção dele. Muito bom. Obrigado pela sua história inspiradora. Eu peço gentilmente mais uma vez que você que gostou da história inspiradora da Lilian possa comentar, curtir e compartilhar com pessoas que nós esperamos, nosso desejo, né, que você tenha sido provocado, algum aprendizado, que algo aqui você possa levar para o seu negócio e mude o ponteiro, né? Mas também, naturalmente, você pode, durante o episódio, a história da Lilian, a trajetória dela, ter capturado alguma coisa que você lembrou de alguém. Então, aproveite, né? Eu tenho esse hábito, né? Sempre quando eu lembro, me vem uma pessoa na mente, Lilian, por alguma razão, eu sei quando é para orar por aquela pessoa, ou sei quando é para ligar para a pessoa, né?
Porque se nós somos seres espirituais, não é, lembrei, Não. puxa, lembrei, beleza. Né? E às vezes eu fui acordar na madrugada com aquela pessoa, eu já sei o que é, para Sim. orar por ela, e às vezes vem o testemunho, e às vezes não vem, né? Mas então, portanto, se você lembrou de alguém, compartilha esse episódio, essa história, mais uma vez. Eu falo para não fazer o filtro, Edu. Não faça o filtro. Mas não vai gostar. Seja canal, não mas seja... não vai fazer. Não seja represa, Não seja né? represa, É isso aí, transborde. isso é Deixa posicionamento, ela né? decidir se vai fazer sentido ou não para ela, né? Mas obedeça. Boa. Porque no final, sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus através do que você faz. Muito obrigado pela sua audiência. O que você está fazendo por vocação? Você precisa entender qual a sua vocação. Indo ou ficando, vá para aquilo que Deus quer que seja feito. Você não vai ficar rico porque teve uma boa ideia simplesmente. Você vai ficar rico porque tem um propósito. Minorias, é o que eu chamaria de mercados étnicos. Agronegócio, água, tecnologia, globalização. Eu sugeriria a área da sustentabilidade. Por que as empresas têm investido tanto em sustentabilidade? Será que não é pela fidelização dos consumidores? O que tem se desenvolvido mais rapidamente, categorias como moda, como saúde e beleza, como casa e decoração. E, finalmente, a área de energia. Nós estamos diante de um cenário em que a gente tem as mudanças culturais e tecnológicas muito importantes. Essa mudança de cenário tem desafiado a igreja a ter conhecimentos específicos e saber utilizar essas ferramentas para a glória de Deus. O Tela Masterclass é, para mim, exemplar nesse sentido.